Aí eu fiz até o ser, claro, terminei o curso da faculdade, lá pelo 5º ano, o Dalora me falou, você precisa ir lá um pouco, vai lá ajudar o amador, a gente precisa de alguém. E era bem amador ainda o futebol. O futebol não era... Não era Cotia. Não, era lá a escadinha que subia ali no portão 4, não sei se você lembra, tem uma escadinha em espiral e ali ficava a Escolinha Vicente Ítalo Feola. Chamava assim, Escolinha Vicente Ítalo Feola. Que quem mobiliou todinha ali foi Jorge Zugaib, Marcelo Martínez, Carlos Caboclo. Essas pessoas pagavam as coisas do clube. Bem ao contrário de hoje. Bem ao contrário de hoje. Arnaldo Ruick. Arnaldo Ruick foi o maior diretor social da história do São Paulo. Uma social ainda modesta, tal, mas ele era um cara atuante, não era rico, uma pessoa que... E mesmo assim colocava muito dinheiro. Colocava dinheiro dele. Então as pessoas punham dinheiro no São Paulo. Punham. Para o São Paulo chegar onde chegou, muitas pessoas criticam o modelo, tal, foi através desses senhores extremamente abnegados, competentes, honestos, sérios, e que o São Paulo chegou a ser o que é. E aí, quando foi em 78, né, eu já estava lá, 77, eu fiz parte lá daquele Campeonato Brasileiro, me lembro até hoje, 5 de março de 78, avançou o ano, né? Eu estava lá esperando o time chegar lá de Belo Horizonte, né? Então, tem até a faixa que o Jorge Zugaib me deu de presente, a faixa de campeão brasileiro de 77. E aí, em 79, eu me formei e saiu um médico lá do departamento amador, foi trabalhar com o Minelli na Arábia. Até convidaram o doutor Zé Carlos Ritz para ir, né? O Minelli convidou, mas ele tinha as filhas pequenas, não é o meu momento de sair agora e tal. E aí foi o médico que trabalhava no departamento de base. E teve mais uma coincidência. Quando eu estava no 6º ano, aqui perto, no Hospital Municipal Vergueiro, fazia o internato lá, quem era um dos responsáveis pela ortopedia do Hospital Municipal? José Carlos Ritz Azevedo. Então parece que tudo casou para que eu chegasse no São Paulo. O Zé Carlos aí me pediu para ajudá-lo também lá no profissional. Porque era assim, eu lembro até hoje o Minelli escrevendo, o Medina escrevendo a lousa, o trabalho da semana. Mas era assim, individual, coletivo, individual, coletiva, teste não sei do que. Não passava disso, né? E era meio período, às vezes 2 períodos, uma vez outra 2 períodos. E eu ficava lá olhando aquilo, né? Emocionado de estar ali. E essas pessoas que você está dizendo eram pessoas visionárias. Elas estavam falando de alguma coisa que para a época era muito avançada. Exatamente. O Medina, um professor de todos nós, né? O Minelli, tinha né? o Pedro Biagin, o Minelli, né? Era gente de peso ali trabalhando, né? Eu me lembro de jogar bola. Olha isso. Terminava o treino. Aí os jogadores iam tomar banho, tal, aquela coisa toda. Aí a gente fazia um joguinho atrás do gol. Você sabe como é o Morumbi, tinha lá um espaço de grama. Era o Medina, o Pedro Biagin, eu e o Minelli, 2 contra 2. Você imagina pra mim aquilo aos 20, sei lá, 23, 24 anos de idade, jogando bola com aqueles caras, né? Então, foi um momento assim de êxtase pra mim, de prazer de poder estar ali depois de cumprir a faculdade de medicina. Aí eu fiz medicina do esporte, fiz clínica e fui fazer ortopedia depois. Aí tem uma história que é trágica e incrível. O RIT me chamou e falou, se você não fizer ortopedia, não vai adiantar nada da sua carreira. Você tem que fazer ortopedia. Medicina do esporte é pouco, você precisa ter mais conteúdo, sua parte clínica é muito boa, mas você precisa ter mais conhecimento na área típica dos traumas e tal e tal. Falei, poxa vida, agora que eu tô aqui e tal, ele quer que eu faça isso, eu tinha que sair. Aí eu obedeci, falei, tá bom, vou fazer. Aí, poxa, depois de 3, 4 anos de formado, voltar a estaca zero. Aí fui pro Hospital Matarazzo, fiz prova lá, consegui ser aprovado, um monte de gente, fiquei em 3º lugar, entrei na residência. Aí eu tinha que sair do São Paulo. Aí eu fui falar com o meu outro grande amigo, que eu devo um caminhão de coisas, falecido há pouquíssimo tempo, Francisco Caiubi Vidigal, que era um dos proprietários da Marítima Seguros, hoje já não existe mais. E ele falou assim, não, você não vai sair. Eu vou dar um jeito aqui, você vai vir aqui aos jogos fins de semana e você vai ficar com o seu vínculo empregatício. Só arranje alguém para ficar no seu lugar no dia a dia e você passa aqui de noite. Foi a maior colaboração que ele poderia ter me dado, né? Não me tirar do São Paulo. Você vai ser preparado para o São Paulo, então eu não posso tirar você. Aí teve outra coisa incrível, que eu fui lá com o chefe da ortopedia à época, o Dr. Edgar Fiore, uma figura
incrível também, um homem de uma visão de chefia como poucos. Ele era São Paulino. Aí na entrevista, já para provar, né, já tinha ido bem na prova, ele falou assim para mim: você não pode ter nenhum vínculo, a residência é exclusiva, aquela coisa, já dando uma porrada de cara, né? Falei: olha, doutor Fiore, tem uma questão aqui que eu queria confessar. Eu tô no São Paulo, assim. Contei a história toda para ele. E queria que o senhor pode fazer por isso. Ele falou assim: não pode. Mas vou fazer uma coisa. Se atrapalhar você aqui, eu te mando embora. E aí foi o sim mais legal que eu escutei à época. Pô, eu vibrei. Aí coloquei um colega no lugar, que era o doutor Eduardo Gomes, que infelizmente faleceu agora há pouco tempo, que foi meu grande companheiro naquele começo do São Paulo, do profissional. E teve uma outra história. Assim que eu terminei a residência, em 84, o Dr. Ritz tem aquele problema de um tumor cerebral. Parecia que ele estava fazendo tudo para que eu me preparasse. Isso me emociona porque eu herdei o São Paulo, eu não merecia o São Paulo, eu só herdei o São Paulo dele. Mas eu procurei herdar e merecer depois. Então eu estudei muito, me aproximei de pessoas muito competentes, trouxe gente para o São Paulo do nível do Turíbio, promovi o Rosan, que talvez o maior fisioterapeuta do futebol que eu tenha conhecido e convivido, 3 Copas do Mundo depois. Então eu consegui formar gente que era melhor que eu em determinado caminho e juntamos uma equipe incrível. E aí o Ritz faleceu um ano depois. Rápido, né? Sabe que para esses tumores até que ele era tão forte que ele resistiu. Foi 1 ano de sofrimento. E eu me lembro de visitá-lo aqui na aclimação e tudo que eu fazia eu ia lá contar para ele: olha, eu fiz isso, o que você acha? Eu já tinha tomado a decisão, que era premente. Eu falava: não, você fez certo, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo. Até o dia que ele falou para mim: você tem que ficar lá no meu lugar. E aí ele faleceu em março, acho que foi num dia... Ele teve a doença 4 de março de 84, faleceu em 85, se eu não estou errado. Acho que foi isso. E aí eu ocupei o lugar dele e fiquei no São Paulo. Uma história assim que tem coincidências incríveis, tragédias e uma orientação que ele me deu que se eu não tivesse tomado eu não seria o que eu sou. Graças a tanta gente que me ajudou, eu consegui fazer a residência, ficar no São Paulo, substituí-lo de forma honesta e, enfim, essa foi a chegada do São Paulo.